do romance do Junot Dias. Eu vou dizer já o nome do trabalho dela. E aí, mas tem uma outra coisa que é interessante, porque o Junot Dias ele foi acusado de assédio. E para um pesquisador é muito difícil você lidar com... O nome do trabalho de Carol é O que é mais sci-fi que Santo Domingo. E aí tem um subtítulo, né? Macondo, Mecondo e a Poética da Criolização em a fantástica Vida Breve de Oscar Wilde e Junot Dias. Mas é justamente... a partir disso, Carol produziu uma espécie de justificativa e apartado que é extremamente interessante, em que ela vai estudar, vai tentar ver englobar essas denúncias com relação à questão dele como abusador, e, ao mesmo tempo, ela mantém o estudo do autor, não entrando no espaço de anulação do trabalho dele. E eu acho que é um exercício muito bonito, esse exercício que ela fez. Assim, eu recomendo demais a leitura dessa parte do trabalho, e porque tem a ver com as violências também que a gente encontra, daquilo que a gente encontra e que é contra isso, mas a necessidade de historicamente manter e entender significa não necessariamente perdoar, mas entender dentro desse conjunto e entender o valor daquela obra nos termos de apesar de muito grandes. Então, assim, principalmente para os que estão aqui com os alunos que são aqui da pós, eu recomendo muito vocês lerem essa parte do trabalho de Carol, que é bem interessante, assim, o rumo que ela deu e como ela conseguiu apaziguar isso de se confrontar com um problema que é difícil de você lidar no seu próprio objeto de pesquisa do trabalho. Aí, dito isso, né, essa introdução, assim, olhem com carinho esses trabalhos que eu deixei para vocês, porque eles são indicações muito interessantes, são trabalhos que eu li e aprendi muito dos alunos, ex-alunos e hoje colegas, alguns deles. Então, assim, deem uma olhada nesses trabalhos com cuidado. Hoje, a gente entra, agora que eu já fiz a introdução, a gente entra nesse universo das cidades na América Latina, como eu vinha falando para vocês. E aí, é interessante pensar, porque eu acho que a cidade, eu vinha comentando com vocês já nos outros dias, a cidade ela é um foco muito que ganha uma importância muito grande no que é a sociedade na América Latina, especialmente quando a gente sai muito desse confronto que eu tinha falado para vocês, assim, essa transição do século XIX, começo do século XX, acho que no primeiro dia de aula, no primeiro dia do curso, eu estava comentando com vocês de como esse elemento da cidade, esse zoneamento, essa invasão do que Romero vai chamar de cidade massificada, que tem a ver com uma presença rural ainda massiva, ela vai revelar uma dinâmica durante esse princípio do século XX, que tem muito a ver com os distúrbios e os confrontos entre campo e a cidade. E aí, uma coisa que acontece, quando eu falei para vocês, essa massificação, e o próprio Romero fala, ele ainda está falando da cidade em torno de 1930, 1960, vai gerar uma espécie ou vai gerar um tecido altamente heterogêneo. Esse tecido altamente heterogêneo, ele não estanca, ele se transforma em cada vez mais heterogêneo. E a gente consegue ver isso muito claramente, tanto nas grandes cidades latino-americanas, e a gente tem umas cidades bem monstruosas na América Latina, gente, São Paulo, Lima, Cidade do México, a própria Buenos Aires com a região metropolitana. Então, são cidades que têm mas, sobretudo, Lima, Cidade do México e São Paulo são cidades
em certo sentido, monstruosas por esse aspecto da heterogeneidade que vai se criando. E aí uma coisa que é interessante é porque esse valor, no começo do século XX, dessa disputa entre campo e cidade, ele é um valor que aparece muito na literatura. E aí vocês vão encontrar isso tanto na literatura brasileira, e eu tinha mencionado para vocês, ó, se vocês prestarem atenção, 1930 é bem um período do regionalismo para a gente. Isso vai aparecer tanto na nossa literatura, como isso aparece em várias outras literaturas. Se a gente for entrar para o Peru, sobretudo, a gente tem uma série de produções que tem a ver com essa dinâmica da migração da serra para a cidade, e dessa figura do indígena, desse surgimento das aglomerações ao redor da cidade. Tem até um texto bem bonito, que é fora desse escopo, mas se um dia... Eu vou escanear, vou botar para vocês esse texto. É um conto super bonito, chama El Niño del Junto al Cielo, que seria o ninho de junto ao céu. Só que isso é escrito numa palavra só. Se chama, o autor, acho que é Nina Payata, se eu não me engano. Mas é a história de um menino que migra com a família para Lima, isso no começo da segunda metade do século XX. Essa parte, a segunda metade do século XX. E ele descreve, e o que eu estou dizendo que é bonito para ter essa sensação da heterogeneidade da cidade, ele descreve Lima, ele chama Lima sempre, porque a narração é do ponto de vista da criança, ele chama Lima de La Bestia de Mil Cabeças, é uma coisa assim, a besta com várias cabeças. Ele sempre se refere a Lima, porque é o ninho de junto al cielo, porque ele vive numa comunidade, feito nos esquemas de favela da gente, no alto de uma serra, né? Então ele vê Lima de cima, e ele não conhece, é engraçado, e esse conto, apesar de estar fora do escopo, ele tem muito a ver com uma divisão, que é o que eu vou introduzir agora, que é interessante começar a pensar. Ele está na cidade, ou seja, em tese, ele está em Lima, mas ele nunca vai para Lima, efetivamente. A Lima, para ele, é sempre meio uma coisa que está fora. Então, ele é uma figura, a figura dessas comunidades, dessas favelas que vão surgindo, essa figura do que está dentro, mas está fora, dentro do tecido social, já fora do centro da cidade, está sempre numa posição que é deslocada. Mas a memória desse espaço campesino, ele ainda é bastante imperante. E aí você vê um pouco isso, porque a comunidade não se mistura, a história, como boa parte dessas histórias relacionam com, quando falam da migração, tem a ver com a perda da inocência da criança e do se perder efetivamente na cidade, do finalmente conhecer as caras dessa besta monstruosa que é Lima. Então, assim, é um conto muito bonito, bem delicado, assim, muito, muito, muito bonito. E ele é interessante mesmo fora do escopo da gente, porque ele já dá essa noção do que são as formas que essas cidades na América Latina vão... das formas que elas vão tomar, baseado justamente nesse processo intenso da heterogeneidade que vai ser causada pela intensificação ou por uma ampliação das migrações internas, né? Então, quando a gente chega na década de 90, a gente tem cidades que elas são altamente diversificadas, altamente heterogêneas, que não têm uma cara única, ou seja, aquela ideia de que a cidade representa uma identidade, você perde, a cidade ela representa vários fragmentos sociais, e a ideia da fragmentação que aparece em Romero, a partir da noção de cidades massificadas, ela só se amplia, e ela ganha, a partir da década de 90, um adendo mais forte, que é esse projetar ou essa ampliação a partir do universo da internet, ou não só da internet, mas desse espectro que a gente tem da globalização, que é uma mistura da disseminação de informação de forma mais rápida e do acesso aparentemente mais rápido à informação. Não é aparente, mas a gente pode questionar quem tem acesso real ou não a isso. Eu vou botar o texto, eu vou escanear. É um conto curto, eu tenho aqui numa compilação, eu escaneio e subo na pasta para vocês gravarem. Se chama El Niño del Junto al Cielo.
E aí, eu estava falando dessa questão da... Peraí. Dessa diversificação que tem a ver com essa ideia da... Tem a ver muito com a ideia da globalização e da globalização no sistema massificado de circulação. Circulação de informação, circulação de bens, circulação de pessoas. E aí, como eu dizia, eu não vou entrar na discussão efetiva disso, porque a gente sabe que essa circulação, ela ainda é mediada por... acessos que têm a ver com locais sociais. Então, a circulação de pessoas, ela é bem menor que a circulação de bens. As pessoas que circulam, elas pertencem a determinados recortes sociais. Então, assim, quando eu falo aparente circulação, não é que a circulação não aumentou, mas é que essa circulação, de alguma maneira, ela favorece quem já era mais favorecido. Embora ela dê alguns acessos, mas... os abismos sociais não são apagados com isso, é basicamente isso que eu quero dizer. Então, existe uma ampliação real, mas essa ampliação real, ela não implica numa universalização do conhecimento, do poder, do poder econômico e nem do acesso real e concreto à parte educativa. Eu não vou aprofundar muito, se vocês quiserem depois perguntar, a gente tem variações nisso, mas... a década de 90, ela basicamente viu isso. Eu não sei quem de vocês tem essa memória, porque agora eu antigamente entrava na sala de aula, as pessoas tinham uma idade parecida com a minha, hoje não tem. E aí, eu não sei o quanto vocês têm noção disso, mas a internet era um bem de luxo. E quem viveu adolescente na década de 90 está lembrado da famigerada internet de escada, que era a internet que a gente tinha, isso já era muita coisa. Tem formas mais estranhas, existe internet a rádio, que vocês não sabem, mas a internet ela vai se difundindo e era uma coisa, você tinha que ir para um canto, era vinculada a um computador, que não era um computador móvel, era o esquema de desktop, então tem toda uma forma de acesso que vai se desenvolvendo e vai se tornando cada vez mais fluida, porque hoje a internet está muito vinculada aos aparelhos celulares, então ela tem uma mobilidade que é diferente. O barulho é maravilhoso, esse barulho está gravado num dos discos de Lenine, eu esqueci qual é, mas tem um disco dele que é a vinheta de uma das vinhetas de introdução das músicas, esse barulho da internet de escada é maravilhoso. Não, não é o primeiro, não. O primeiro é aquele Olho de Peixe que ele gravou com Suzano. É um outro. Eu vou lembrar depois, eu digo para vocês. E aí é interessante ver isso, porque a partir da década de 90, a gente realmente começa a ter uma definição maior. Eu brinco muito com os alunos hoje que estão na pós-graduação, que o pessoal fica reclamando, ai, não aguento ler PDF, não aguento ler livro. Eu fiz, mas, gente, vocês deviam levantar a mão para o céu, porque a gente em PDF consegue um livro que só o diabo sabe. E na época que eu estava, já faz um tempo, mas não faz tanto tempo assim, na época que eu estava na minha graduação, a gente ainda dependia quase 100% do livro físico que estava na biblioteca da universidade. Então, óbvio que tem uma difusão maior desse conhecimento. E aí, essa difusão, ela leva a... É o dia que faremos contato, Márcia. É o nome do CD de Lenine que eu estava tentando lembrar. E aí a internet, ela obviamente, ela cria um circuito diferenciado, que era o que eu estava dizendo para vocês. A cidade, ela se torna altamente heterogênea, em diálogo com essas migrações internas que foram chegando, e ao mesmo tempo ela se torna altamente cosmopolita, em diálogo com aquela força de expressão cosmopolita que eu falei para vocês, acho que no primeiro dia de aula, que já aparece no final do século XIX, quando a gente tem esse viés da ampliação a partir das vias férreas, de uma intensificação maior na industrialização, com esse aparecimento também do aspecto mais volátil do capital, então a especulação a partir da bolsa, essa ideia do dinheiro invisível também, que faz com que as coisas sejam mais
mais voláteis em termos de negócio, só aparece no final do século XIX, isso entra em intensificação. Mas o fato é que a década de 90 e os desenvolvimentos que têm a ver com essas tecnologias, tanto a tecnologia de comunicação dos meios, isso dá uma intensificada grande, como também os meios de transporte e a facilidade nesse transporte. E aí, independente de como a gente vai depois denotar isso e os critérios de classe, mas isso intensifica, isso faz com que a gente tenha essa ilusão. Depois eu explico, se alguém quiser que eu explique por que eu estou falando de ilusão, mas a gente cria essa ilusão de que o mundo está o tempo todo em contato. E isso dá uma noção, que é essa noção meio que cosmopolita, essa noção de que a gente pertence ou parece que está sempre numa rede maior do que a própria rede da cidade. Então, as cidades como um dos locais de concentração desse capital tecnológico, das consequências desse capital tecnológico, ela acaba virando um porto, que é um porto de ampliação. Então, ela é, ao mesmo tempo, um centro de convergência das zonas interiores e desses vários aspectos dessas várias identidades internas de um país que a cidade começa a ter. E, ao mesmo tempo, ela é um veículo de importação e de uma sensação daquilo que transcende essas fronteiras nacionais, porque ela dialoga, a partir desse momento, desses elementos de tecnologia, ela vai dialogando com aquilo que circula no mundo. E... Peraí, minha gente, que eu tô... Vocês estão ouvindo um barulho? É o meu? Peraí, minha gente, que agora eu parei para ver um barulho e alguém fez uma pergunta aqui no chat. Tem alguém com áudio ligado, minha gente? Não era pergunta, não. Bom. Bom, daqui a pouco eu descubro o que é isso, minha gente. Eu estou ouvindo um trequinho aqui, mas... e aí, por que eu estou falando desses elementos? Porque quando eu estou pensando a cidade, inicialmente, quando eu comecei a pensar a cidade, ela tinha a ver com a forma como a cidade era simplesmente representada em termos literários, seja a partir de um... É meu próprio áudio que está dando isso? Peraí, deixa eu testar só uma coisa, minha gente. Vocês me escutam assim? Tá fazendo barulho agora? Deixa eu só trocar meu fone, me dê 2 minutos. Continua um ruído aqui, mas é o que tem para hoje, mas gente, acho que vai ser isso. E aí, como eu estava dizendo para vocês, é o ventilador não, porque está constante. Quando eu tinha inicialmente pensado a ideia da cidade, para mim me interessava muito nos recortes sociais, nas formas como elas apareciam. E aí, até o dia que eu encontrei com essas 3 noções de territorialidade que a Ludmer coloca no vídeo que eu coloquei o link para vocês. Infelizmente, ele está todo em espanhol. Que ela vai tentar tratar, ela está bem preocupada, a preocupação principal dela é pensar a literatura e pensar o presente representado na literatura. E ela se coloca como proposição
diferente das categorias literárias que se vinham trabalhando antes, da ideia de nacional, da ideia de regional e tudo isso, de pensar as identidades nacionais, ela se propõe a pensar e abordar essa literatura, a literatura mais contemporânea na América Latina a partir de critérios que ela chama de territorialidades. E ela usa 3 critérios básicos nesse vídeo, ela apresenta 3 critérios que eu acho que eles são muito interessantes para a gente pensar a cidade como ela acontece nesse presente. E os 3 critérios... parou. Os 3 critérios são, ela chama de exposição universal ou painel universal, as cidades e as ilhas urbanas. E isso tudo para explicar por que eu vinha falando desse processo de intensificação e de contato global, porque, na verdade, essa cidade, como as cidades grandes ou as cidades de médio porte também atualmente, dentro da América Latina, elas realmente significam um núcleo de convergência em termos de tecnologia, de cultura e de de acesso, na verdade, a quase tudo que seria de direito do Estado, o que não necessariamente é garantido nas cidades pequenas. E aí também depois a gente pode entrar em toda uma lógica de discussão disso. Mas óbvio que dentro do conjunto, as cidades elas já representam isso. Mas dentro do recorte da América Latina, as cidades representam ainda mais isso, ou seja, são os locais de efetivo acesso àquilo que é de direito, do exercício de direito do cidadão. De uma maneira mais gritante, o que acentua efetivamente mais a diferenciação social. E aí, quando a Josefina Ludmilla apresenta esses 3 conceitos, e eu comecei a me perguntar, e esse é um caminho que eu ainda estou, quando eu digo para vocês, as coisas ainda não são definidas, eu não estou apresentando para vocês é isso, tem muito a ver com as reflexões que eu tenho feito. Quando eu penso essas três noções de territorialidade, e a própria Ludmilla também articula isso quando ela vai falando, né, nesse vídeo, que é uma palestra que ela deu na Universidade de Monterrey, que, na verdade, esses 3 conceitos, eles cruzam sempre. A ideia de cidade, ela aparece, mas todos eles cruzam com a própria cidade, com a cidade concreta. Então, são formas em que a gente pode entender a representação ou os recortes de representação dentro da cidade. E aí eu voltei tudo isso para explicar, porque, na verdade, como eu organizei o trajeto da gente hoje tem a ver com a partir desses núcleos para comentar algumas obras. E... Eita, peraí, me perdi aqui nas minhas anotações, que senão... E quando eu falo desses 3 núcleos, é justamente um pouco que eu vim explicando, a ideia da exposição universal, como ela coloca em termos de conceito de territorialidade, é essa ideia em que você tem uma exposição contínua, sem diferenciação, muitas vezes diacrônica, ou seja, passado, presente e futuro ocupam uma mesma dimensão, assim como vários recortes sociais ocupam uma mesma dimensão. Então, ela diz que existe um impulso nessa literatura contemporânea de tentar colocar tudo, às vezes, num grande painel, como se você revisitasse a história, como se tentasse dar um recorte completo do universo, do que tem lá, sem que necessariamente você vá repetir as mesmas explicações que a gente tinha antes. Na verdade, quando ela fala desse painel, ela fala numa nova reorganização. E é interessante porque ela dá como exemplo e como modelo justamente a ideia da internet, né? Que ela vai falando como a internet ela é evocada como uma espécie de desterritorialização, mas é um território em que as coisas são desterritorializadas. Então, quando ela fala da ideia de exposição universal, é essa ideia em que num objeto você de repente tem um sem número de referências de passado, presente, de identidades diferentes, de recortes de países diferentes às vezes, que estão lá postas como se fosse um grande painel do que acontece no mundo. E muitas vezes a cidade,
como ela é retratada nessa literatura contemporânea, acaba chegando justamente nesse tipo de recorte. Especialmente quando a gente está falando dos recortes de Cosmópolis e tudo isso. O segundo conceito que ela apresenta é justamente o recorte a partir da cidade. Então, é quando você tem a cidade retratada nas obras. A cidade retratada também, quando eu falo para vocês, é importante ver isso, porque sempre que eu digo, a gente vai falar da cidade na literatura, tem uma expectativa de que a gente veja quase que o espelhamento da arquitetura da cidade, da referência geográfica da cidade, e às vezes esse recorte da cidade ele é mais sutil, ele tem a ver com diálogos que a gente consegue localizar, com retratar espaços ou retratar personagens que têm tudo a ver com aquela cidade. Então, a cidade, ela pode, quando a gente fala de retratar a cidade, não quer dizer que a obra é um grande tratado sobre a cidade X ou Y. Às vezes é um recorte minúsculo, mas nesse recorte minúsculo a gente consegue ler determinada cidade. Ou às vezes ler o que seria um modelo, por exemplo, de uma cidade latino-americana. Então, tem um pouco essa dimensão. Tem uma dimensão em que de representar um conjunto, por mais heterogêneo que esse conjunto seja. Não é tão universal como a ideia do painel universal, mas ele representa esse conjunto que é um recorte social. E, por último, a gente tem a ideia que a Ludmilla apresenta, que é uma ideia que ela insiste várias vezes, ela trabalha com essa noção durante muito tempo, e que chama de ilhas urbanas. A ideia das ilhas urbanas são fragmentos dentro da cidade, ela sempre fala, é um fragmento que dialoga com a cidade, mas é um fragmento que está dentro e fora da cidade ao mesmo tempo. E que normalmente apresenta sobreposição de personagens diferentes, ou seja, normalmente de classes diferentes, ou às vezes de raça diferente. Quando eu estou falando raça aqui, é efetivamente raça. No vídeo, ela fala na palestra, ela fala de um fragmento do Mário Bellatin, que o nome da obra é Peros Héroes. E aí ela vai falar, e a ilha urbana que ela dá exemplo é uma ilha urbana composta de 3 seres urbanos e 30 cachorros. Então, quando estou falando de raça, é nesse caso, efetivamente raça, humanos e cachorro. Mas ela sempre fala dessa diferenciação. Ao mesmo tempo, a ilha urbana, como ela apresenta, ela não é um recorte social amplo, ou seja, ela não é um equivalente da cidade. Ela é claramente um fragmento da cidade, que dialoga com a heterogeneidade dessa cidade, mas ela nunca vai ser aquele fragmento, ele nunca vai poder representar o todo, porque faltam outras coisas nessa míriade de coisas, ou nesse composto do que seria a imagem da cidade. Mas normalmente ela carrega uma diferença. Uma característica que ela sempre dá na ideia de ilhas urbanas dentro da literatura é que a ilha urbana, normalmente ela é visitada por um narrador, ou seja, ela não é tratada por aquele que compõe essa ilha urbana, ela normalmente tem um intruso que chega e que entra e sai. Então tem um movimento na ilha urbana também que vincula com essa entrada e saída da cidade, que é essa ideia de estar ali dentro da cidade e ao mesmo tempo estar fora, que lembra um pouco essa noção que eu vinha falando da comunidade no conto do Nina Payata, né, do El Niño junto al Cielo, que é uma coisa que está ali, que faz parte da cidade e ao mesmo tempo está fora e dialoga com isso. Então a gente pode começar a pensar a partir desses elementos. Então minha proposta que eu queria era, já que a gente fez o trajeto recorrido ontem a partir das obras, eu tinha pensado eu dividi, na verdade, em sessões, essas 3 sessões, algumas obras para pincelar algumas coisas que eu acho interessante em termos dessas classificações e que podem ser observadas num conjunto de obras que eu trouxe aqui para vocês hoje. De novo, sempre entendam minhas listas como listas parciais. E aí a primeira categoria, obviamente, que a gente tem daqui era o que eu estava comentando para vocês, dessa exposição universal.
E eu trouxe como primeira obra, na verdade, é uma obra no limite, assim, bem do começo da década de 90, que também está no limite daquilo que a gente costuma entender como América Latina, mas eu acho que é uma obra bem interessante, de um autor também bem curioso em termos de produção literária. Eu acho que ele não tem nenhuma tradução para o português, é um autor haitiano, na verdade, e as obras dele foram inicialmente, são todas publicadas em francês, eu acho que elas têm tradução para o inglês. E o autor se chama Émile Olivier, eu vou botar aqui para vocês escrito. E a obra se chama Passagem. E aí, por que eu trouxe essa obra para vocês? Eu tenho um carinho muito grande com esse autor. Ele é um haitiano que fugiu do Haiti, tentou se exilar na França, nunca se adaptou e acabou morando no Canadá. Ele costuma ser muito lido dentro da literatura canadense. Para quem não sabe, Montreal é uma cidade muito de aglomeração, de uma cidade muito pensada, normalmente imaginada dentro desse aspecto multicultural, e acabou atraindo muitos imigrantes. Então, é uma cidade que tem um recorte, ou uma ideia, um imaginário de si mesmo, de ser uma cidade multicultural, a partir dessa convivência dos vários imigrantes e exilados que chegaram lá. E essa obra é uma obra interessante porque ela é narrada em dois pontos, né? Ela é narrada a partir de uma espécie de alter ego do próprio Émile Olivier, que é um escritor haitiano doente, que adora viajar, adora circular o mundo, mas por causa de uma doença renal ele não pode mais viajar. E aí ele está lá casado, tem um amante, que é uma cubana, que é a amante dele, e por causa de uma notícia, por causa de uma notícia que ele ouviu sobre os haitianos que estavam, barcos de haitianos que estavam virando e chegando em Miami, ele resolve viajar para Miami. Ele vive no Canadá e ele resolve fazer essa viagem e vai acompanhado da amante. Então, a gente tem, primeiro por esse lado, essa descrição desse escritor, que é meio cercado dessa ideia de uma Montreal universal e desse espaço meio que configurado a partir dessa temática de cruzamento com tudo que é cosmopolita, com todo esse espaço das grandes diferenças, ou seja, Montreal, na verdade, parece um grande recorte do mundo quando a gente olha isso. E, por outro lado, a gente é atravessado pela história desse pessoal que está chegando aqui nas praias e que está chegando, os corpos, na verdade, boa parte estão chegando já mortos e alguns que estão sendo resgatados. A gente tem a história desse pessoal e a motivação deles para fugir do Haiti. E aí a gente tem uma vinculação muito séria entre o vínculo com o espaço e desse espaço de território nacional e, ao mesmo tempo, essa caminhada incessante, esse giro incessante dentro desse quadro multicultural que representa o mundo das grandes circulações sem fronteiras. E é curioso porque o Émile Olivier, ele se refere nesse romance, ele reflete várias vezes sobre essa questão de raiz e não raiz. E ele tem um momento que ele fala, um fragmento bem bonito, que ele vai definir os dois tipos de pessoas, que são os dois protagonistas dos dois lados, né? Que ele diz que tem aquele que é o homem humus, que é vinculado à terra, e tem o homem pólen, que é aquele que circula, né? Que vai voando com o vento. E que não cria raízes. E é interessante, quando eu escolhi essa obra para a gente pensar, e pensando um pouco nessa noção desse espaço da exposição universal, é porque ele tem, e sobretudo na parte desse escritor e da visão dele como alter ego, é interessante pensar justamente essa projeção, ou seja, o romance, se não me engano, foi publicado em 93, a primeira edição. Pensar justamente esse início da década de 90 e essa ideia, às vezes, meio positivamente valorada da convivência, da multiculturalidade, mas, ao mesmo tempo, tem um peso e uma densidade sufocante na vida de Normand, que é o escritor, de circular, de ver esses fragmentos, na verdade, esses pequenos fragmentos do mundo inteiro que estão lá compondo essa sociedade de Montreal, e um sufocamento, como se aquilo fossem vários fragmentos de grandes naufrágios.
Então, tem uma caminhada incessante do Normand que tenta preencher o vazio da própria migração do Haiti, e esse confronto constante com essa realidade universal cosmopolita que acaba não preenchendo esses desejos, assim. E quando eu disse, eu tenho um carinho muito grande por Emile Ollivier, porque quase todas as obras dele, essa noção que aparece em Normand, que é essa ideia vaga, que eu chamava nele o fantasma da ilha, né, o fantasma do Haiti, aparece sempre, assim, é muito difícil uma obra dele que não tenha referência direta ou indireta ao Haiti. A ideia da ilha, de voltar para a ilha, é algo que sempre aparece, é sempre uma ideia malfadada, né? Então, esse era um romance que eu tinha pensado inicialmente, justamente por causa dessa configuração, ou seja, de como ele apresenta esse universo multicultural dos grandes encontros e desse compartilhamento aparentemente sincrônico de diversas culturas e de diversos passados que parecem dialogar nisso que seria uma espécie de painel universal. Tem um outro romance que eu já mencionei para vocês, e a própria Ludmer comenta bastante até nesse vídeo, que é interessante pensar, e esse romance é interessante porque ele vai estar atravessado por essas três categorias, né? Que é o Angosta, do Hector Abar Faciolince, que é o colombiano. E é interessante porque o Angosta, eu tinha dito para vocês, né? Ele é focado nessa cidade ficcional de Angosta, que ele deixa entrever que seja Medellín, mas a gente não sabe ao certo. A gente sabe que ela teve um nome anterior, mas que agora ela se chama Angosta, e que ela se divide nessas três regiões, né? Então, você tem a Terra Fria, a Terra Média e a Terra Quente. E ele vai falar, não, a cidade é dividida em 3 setores. Esses setores são escritos com K, né? Sector com K. E já dá uma ideia meio de estranhamento com relação a isso. E é curioso porque, na verdade, quando a gente pergunta, não, mas isso está espelhando tanto a ideia de uma cidade, ou essa configuração de uma cidade que seria colombiana, que seria Medellín, mas, ao mesmo tempo, é interessante, e isso a Ludmer chama a atenção, é que, na verdade, essa divisão em Terra Fria, Terra Média e Terra Quente é meio que uma divisão também do mundo. Se a gente prestar atenção, a divisão entre uma espécie dos 3 mundos, para quem estava vivo na década de 80 e 90 e ainda viveu a divisão global em 3 mundos, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Para quem não estava, o segundo mundo correspondia às repúblicas socialistas, então, principalmente os que estavam vinculadas à antiga União Soviética. E aí, esse esquema, ele reflete essa divisão muito dos 3 mundos, ele reflete uma divisão geográfica do mundo, ou seja, das zonas frias, das zonas temperadas e das zonas tropicais. Então, tem um diálogo que tem a ver com essa estruturação do mundo quando há um recorte dessa cidade. E, num certo sentido, isso acaba representando isso, porque é curioso quando a gente entra na descrição que o Hector Abar Faciolince vai fazer, é que há uma discrepância, inclusive, climática muito grande nesse território recortado da cidade. Então, a zona fria, ou a terra fria, é tão fria e tem inverno, e ele vai descrever, tem uma descrição maravilhosa. Ele diz, não, na zona fria neva e as pessoas conseguem colocar coisa e aparece o Papai Noel. Então, tem todo um esquema climático que é diferenciado, ou seja, e que vai muito além do que é capaz de pensar numa única região de uma cidade. A Terra-média, que é essa zona de uma temperatura que a gente entenderia como temperada, e a Terra quente, que na verdade é conhecida como inferno, e que termina no Vale dos Suicidas, que é uma queda onde as pessoas iam inicialmente para se suicidar e que virou um lugar onde o governo desova corpos de pessoas não queridas.
E aí é interessante que a gente vê justamente um recorte, na verdade, do mundo, da divisão do mundo, a partir da questão geográfica, a partir também de questões de poder aquisitivo, a gente pode ter essa noção. Hoje a gente não fala de primeiro, segundo, terceiro mundo, mas a gente tem uma divisão que vincula muito com essa questão do sul global e norte global. E aquilo que seria equivalente ao segundo mundo meio que se dividiu nisso, mas nesse sul global a gente tem também as diferenças entre as densidades de carência, né, que correspondem um pouco a essas diferenças que a gente pode observar entre o que é a Terra média, que seria essa zona temperada, e a Terra quente. Eu vou voltar para comentar um pouquinho esse romance ainda mais nas outras coisas, então vou parar por aqui. E aí eu trouxe 2 outros romances que também acho que é interessante pensar nisso quando a gente pensa em apagamento, nessa ideia de uma exposição universal, porque alça a determinada universalidade. Não jogue em pedra quem odeia Bernardo Carvalho, mas eu acabei trazendo ele de novo, porque também acho que, em parte, ele foi dos primeiros autores, como eu disse ontem, de literatura contemporânea que eu comecei a ler. E um desses romances dele é um romance relativamente pouco conhecido, de uma dessas séries literárias que não deu muito certo, da Companhia das Letras, e se chama O Medo de Sade. E é uma história de um casal. O que é interessante, na verdade, nesse romance como ideia dessa exposição universal, porque tem um apagamento de fronteiras e tem uma sensação, você lê ele com a sensação de que ele está sendo localizado em qualquer outra parte do mundo. Tem spoiler, se alguém não quiser ouvir, desliga o som. E aí a gente vai acompanhando esse casal que institui uma espécie de jogo para manter o casamento, e esse jogo constitui empregar peças mortais um no outro, né? Peças mortais significando cortar o freio do carro de contratar uma equipe para assaltar o outro. Então, era um jogo um tanto extremo. Até que eles decidem um dia viajar para um lugar muito perigoso do mundo, e os dois já sabem que é meio que a cartada final do jogo para um e outro. E aí vai ser a grande peça final. O que é interessante nesse romance é que você lê ele achando que esse lugar é qualquer outro lugar. E aí o que você descobre efetivamente é que esse lugar é o Rio de Janeiro. E aí é interessante como você tem, em termos dessa questão de territorialidade, é como esse espectro da violência atravessa a imaginação e projeta sempre num outro lugar o excesso de violência com o qual você já está acostumado. E nessa sensação de universalização, a gente também começa a absorver como efetivamente esse esquema da percepção através da violência acaba igualando e dando essa nuance de recorte universal. E por último, tem um romance, eu vou falar dele, eu já recomendei esse romance para várias pessoas, e aí eu acho que de todo mundo que eu recomendei, só uma pessoa amou de verdade. As outras acharam ok ou não gostaram. Então, não se sintam compelidos a ler. Mas eu gostei muito desse romance quando eu li ano passado, que foi o mais recente da Carola Saavedra, que é o Com Armas Sonolentas. E aí é interessante nesse romance porque a gente tem nesse esquema aqui, a exposição universal, ela atravessa territórios, e a gente tem... Eu não sei quem já leu, mas é um romance que ele é dividido em 2 partes, e em cada parte a gente tem um recorte de 3 personagens. Ana, Mike e a avó, que é uma personagem meio estranha que a gente não sabe o que é, uma índia velha. E cada uma dessas personagens está vinculado a um espaço físico. Então, a Ana está muito articulada com o Rio, embora ela tenha uma ida para a Alemanha. Mike é vinculada com a Alemanha, e aí a gente tem essa avó que está vinculada com o território indígena que a gente imagina que seja a Amazônia. E são 3 figuras femininas que vão se vinculando e que, de alguma maneira, a Carola Saavedra tenta dar uma espécie de painel histórico. E aqui, nesse sentido, a ideia da exposição universal não tem só a ver com essa
essa amplitude do espaço geográfico que parece sincrônica, mas ela tem a ver também com uma rearticulação da história dessas três mulheres. Deixa eu ver. Uma rearticulação da história dessas três mulheres a partir de um trauma que sequer é vislumbrado. E é a figura da avó, que aparece tanto de forma física como em forma de espírito, é a figura de cura. E aí é interessante a gente pensar em termos de exposição universal, como na verdade a gente volta para uma história, e essa história ela tenta ser articulada com o passado, e aqui não só com relação a território, que era o que eu vinha falando antes, mas nessa perspectiva mais diacrônica também, que é uma proposição do que a Ludner fala, quando ela vai falar da ideia da exposição universal. Eu vou lá correr, porque, de novo, eu falei muito, a gente está o tempo começando a esgotar. Quando eu falo de recortes da cidade, tem alguns romances, eu vou passar talvez mais rapidamente por eles. Tem alguns romances que eu acho interessantes, sobretudo quando a gente começa a pensar a cidade a partir de determinados aspectos, como ela vai sendo construída, ou simbolicamente através de que discursos ela vai sendo construída. E aí eu acabei fazendo, eu tenho que confessar para vocês, foi sem querer, mas eu acabei colocando um negócio meio bairrista aqui. Para quem não é de Pernambuco e está assistindo, caso vocês não saibam, nós somos bastante bairristas, assim, voluntária e involuntariamente. E eu acabei colocando 3 autores daqui, porque efetivamente foram situações que me vieram à cabeça, mas que eu acho interessante quando a gente pensa a cidade de Recife, que é o texto de Wellington de Mello, Felicidade. São 2 contos do Cris, de Cristiano Aguiar, que está no livro Na Outra Margem, Leviatã, e especialmente recortes do Hannah, que é um continho que está dentro desse livro. E... Estive Lá Fora, do Ronaldo. Que são romances... O de Cristiano, na verdade, ele tem uma coisa que eu acho interessante, que tem uma vinculação... Tem um corredor Recife-São Paulo estabelecido, né? Então, tem para quem não sabe da história, tem um corredor Recife-São Paulo de fuga. Então, tem várias pessoas daqui que acabaram migrando, especialmente as que estão vinculadas com jornalismo, com artes e tudo. E tem um vínculo de receptividade com relação a essa ligação, mas, ao mesmo tempo, é uma tensão que se articula em termos de cidade. E o recorte do Hannah é um migrante, que é também uma espécie de autoprojeção de Cristiano, que veio de Recife, mas na verdade era de Campina Grande, é um pouco da história dele, e que tem muito a ver com esse encontro desse nordestino, não do nordestino que vai no Pau de Arara para trabalhar, mas desse corredor do nordestino que chega em São Paulo para trabalhar com outros elementos. Então, tem uma série de diálogos que são bem interessantes de começar a articular para ver esse confronto das formas de ver a cidade, que é muito mais suave do que só ver os edifícios, assim. E aí eu acho esses diálogos e como vai se estruturando nesse conto que chama Recortes do Hannah bem interessante. No Felicidade, do Wellington de Mello, tem uma entrada que é bem interessante, tem todo um recorte, na verdade, o romance vai além disso, mas eu estou trazendo especificamente por causa disso. A gente teve todo o recorte por causa da confusão das torres, né, do Novo Recife, que iam ser construídas no Casé Estelita, e quando eu falava para vocês de como é interessante como uma obra ela acaba se vinculando com o espaço, sem necessariamente estar gritando o nome desse espaço, é bem legal a forma como o Wellington ele introduz e como todo esse referente da ocupação aparece, e para quem é daqui que viu isso,
quem não é, não perde o romance, mas para quem é daqui e viu isso, você localiza imediatamente em termos das funções da cidade e dos discursos que estão por trás. É um pouco como assistir os filmes de Kleber Mendonça, nesse sentido especificamente, não de uma maneira mais ampla. E o Estive Lá Fora, que é o do Ronaldo, que também tem um recorte desse da cidade do Recife, que é interessante você observar porque tem umas sutilezas das formas de comportamento, especialmente dessas formas de comportamento numas gerações anteriores. Então, que tem a ver com as discussões de gosto, tem a ver com as dificuldades e as dissidências dentro da esquerda, que revelam também a distribuição desses personagens em termos de cidade. Então, assim, obviamente, no livro de Ronaldo tem uma série de referências a espaços altamente localizados aqui em Recife, você facilmente consegue encontrar. Mas a disputa que se dá, por exemplo, em termos de duas dissidências com relação à ditadura militar aqui em Recife, que tem a ver com a dissidência claramente militante e uma dissidência que não entra no político, mas também não valoriza os valores da tradição. O Ronaldo Correia Brito, desculpa. Eu fico chamando o povo pelo nome só, como se fossem íntimos. A forma como essa dissidência, que é uma dissidência que não autoriza o formato de comportamento da tradicional família, que está todo vinculado com a estrutura de governo padrão da ditadura militar, mas também não se engaja nos movimentos políticos, porque vê questões diferenciadas nisso, vê questões problemáticas nisso. E, às vezes, com cegueira, essas críticas, às vezes com uma certa plausibilidade. E aí é interessante porque, efetivamente, isso é um confronto e um recorte que acontece nas esquerdas no país, de alguma maneira. Então, a gente tem o pessoal do tropicalismo que, de alguma forma, incorpora um pouco dessa dissidência não altamente vinculada com as lutas políticas diretas. E isso se espelha efetivamente nas disputas de território dentro da própria cidade. É interessante nesse sentido. E aí, para não deixar de fora, eu falei do hóspede ontem, então vou dar uma pulada. Tem um conto, na verdade, que eu deixei para você, está na pasta. Ele está com o nome de Boone, que é Boone. Boone é o nome do autor. O conto se chama El Ventanal. Ele é um autor mexicano e esse conto ele é bem curioso porque ele tem a ver com... Ele faz parte de uma coletânea de contos sobre... são meio que metaficcionais. Eles se debruçam sobre a pensar o que é o fazer conto, o que é o escritor nesse contexto. Só que esse conto ele é interessante para mim porque El Ventanal, na verdade, é um janelão desse, a tradução seria essa, é um tipo de janela grande. E o narrador do texto, ele vai falando dessa relação com a cidade, com o DF, né, com o México DF, a cidade do México, a partir da janela e de uma fobia que ele cria com a cidade e com a janela por causa de uma namorada. Então tem uma relação de troca com isso, que é com eles dois. Ele começa a namorar uma menina que quer ser escritora e que, por enquanto, não consegue escrever e que altamente vive com medo das estruturas da cidade. E aí, à medida que eles vão se relacionando, meio que inverte a relação e ele começa a desenvolver um medo da cidade, ele começa a ver a cidade a partir da janela. Então, aqui não é tanto uma questão da ilha urbana, mas tem muito essa sensação da janela como uma espécie de membrana que me permite ver a cidade, mas não necessariamente ter contato com ela. E aí vão aparecendo uma série de coisas que são interessantes nesse conto, que é o medo do contato, o medo do contágio. Tem uma cena que é uma cena aterrorizante, que é uma cena em que
ele é perseguido, é uma das poucas vezes que ele sai, depois que ele começa a desenvolver essa fobia da cidade, e ele é perseguido por um mendigo, e o mendigo chega bem perto dele e quase beija a boca dele. E aí ele entra em casa com essa ânsia da asepsia. E aí é interessante porque a forma como ele vê a Cidade do México a partir da janela é uma representação do que é essa Cidade do México, dos choques de violência, das várias sobreposições de camadas sociais. Então, ao mesmo tempo, ele está lá a partir da janela, a partir dessa membrana, né? E esse conto é bem interessante quando ele faz esse relato, quando ele recorta a cidade do México a partir da visão desse narrador, contando justamente com essa membrana protetora, né? Então, esse é um conto que é curioso. E aí tem um outro, na verdade, eu falei de Vasquez ontem, eu vou mencionar rapidamente, que é um dos últimos romances dele, que se chama La Forma de las Ruínas, que seria A Forma das Ruínas, em que ele finalmente expõe essa espécie de grande projeto que ele tem com a Colômbia, porque acaba sendo um grande projeto, que é um projeto para retratar ou discutir a memória do que seria a grande violência. E a grande violência ele localiza com a morte de Gaitán, de Eliezer Gaitán. E esse romance, A Forma das Ruínas, ele vai se centrar justamente na pesquisa. Todo romance de Vasquez, ele parece sempre ele começa com a pesquisa e você vê um pouco dessa pesquisa do autor aí. O que é curioso nesse romance é que ele finalmente revela a Bogotá dele. E é interessante depois assistir as entrevistas, porque ele traça o espaço do que significa Bogotá a partir dos atentados, dos grandes atentados, que era o que eu tinha comentado com vocês antes. Então, existe a cidade que ele traça de Bogotá, é uma cidade marcada por grandes eventos dramáticos que vão finalmente gerar esse estado que ele chama de a grande violência. Então, a leitura que ele faz de Bogotá é sempre uma leitura traçada por esse pequeno espaço. O que é interessante, esse pequeno espaço ele vai aparecer em vários romances de Vasquez, mas na Forma das Ruínas ele vai nomear, e você consegue fazer o trajeto. Ele vai explicando o trajeto. Então, tem uma série de correlações reais com o trajeto da cidade, como se ele lesse o grande drama colombiano, de uma maneira geral, a partir de uns quantos quarteirões que estão localizados no centro de Bogotá, a partir da Carreira Sétima, que é uma rua bem importante de Bogotá. Então, é interessante, nesse sentido, é interessante olhar isso, né? Eu já tinha comentado outras coisas da obra dele, vou diminuindo por aqui. E aí tem como eu estava explicando, ontem eu tinha comentado para vocês El Huésped, e eu vou começar com ele porque eu já vinculo com a última categoria. Ontem eu tinha comentado para vocês esse romance de Guadalupe Nettel, que também é uma mexicana, e que eu gosto muito desse romance. E o texto de Nettel é curioso porque ele dialoga um pouco com esses dois limites, né? Tanto da representação do México, da cidade do México, como desse limite do que é a ilha urbana. Então, quando eu falo dessa representação da cidade do México, tem muito a ver com essa representação da cidade. Lembra que ontem eu tinha dito para vocês, né, que ela faz uma distinção entre a cidade superfície e a cidade submundo. E aí essa caracterização da cidade do México na cidade superfície, que tem a ver um pouco com pontuar geografias na cidade que dialogam com as referências que ela vai construindo ao longo do romance, mas tem a ver também com essa projeção do imaginário, da expectativa do que seria a Ana sem a coisa, né? Que é esse habitante interno que ela tem, esse hóspede que ela carrega em si. E aí ela vai construindo, obviamente, ela vai criando uma feição do que é a cidade do México, e essa feição da cidade do México corresponde ao que seriam os estatutos sociais esperados. Só que dentro da obra aparecem
dois pontos que podem ser lidos como esse elemento da ilha urbana, que é o que a Ludmilla fala dessa noção de ilha urbana, que é esse conjunto fechado, que é um fragmento da sociedade, mas não representa o todo dessa sociedade. E aqui no romance da Nethel, no Eluerpere, a gente pode encontrar tanto o Instituto de Cegos, onde ela trabalha, como o submundo do metrô. Inclusive, para a Ludmilla, essa categoria das ilhas urbanas como o sótão, o submundo, esse local escondido, esse subterrâneo, dialoga muito com essa visão. Então, e aí é interessante porque, na verdade, os dois lugares eles estão ocupados por corpos que são marginais ou são considerados, aqui eu vou aplicar, mesmo que não seja a melhor categoria, mas porque eu acho que tem a ver com o embate, ou seja, são corpos deficientes, são corpos considerados deficientes para a sociedade. Só que são deficientes de formas diferentes. Então, o Instituto de Cegos, como ilha urbana, ele representa essa deficiência, dos corpos deficientes, mas que são apassivados por uma lógica da cidade da superfície. Então, os cegos do Instituto, eles não são funcionais fora do Instituto, eles não são educados, eles não recebem o cuidado para se comportar em sociedade, eles recebem o cuidado para se manter ali. E aquilo representa uma micro-sociedade, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa completamente fora. E aí é interessante porque são corpos cegos, são corpos frágeis, são corpos apassivados, e a gente pode até pensar, pela descrição que a gente vê na narradora, também como enfermiços mesmo, são corpos incapazes de estar atuantes na sociedade. E aí, nesse outro núcleo dessa ilha urbana que a gente vê, que é o submundo, a gente outra vez tem esses corpos que são corpos considerados deficientes socialmente, então você tem uma maioria de cegos, mas a pessoa que leva a Ana para conhecer esse mundo é um dos professores do instituto, que ele não tem uma perna, né? Ele é coxo, é assim que ele é tratado no romance. E, na verdade, são corpos deformados que mendigam na estrutura do metrô da Cidade do México. Só que, diferente dos corpos apassivados, esses corpos estão em uma dissidência e num conflito com essa cidade de superfície. Então, a mendicância, na verdade, é uma forma... eles são altamente ativos, então eles conseguem circular na cidade sem dependência, então não são corpos dependentes. E são altamente ativos e também são altamente contra essa cidade de superfície. Então, tem toda uma trama em que eles tentam... É a parte que eu menos gosto do romance. Em que eles tentam acabar com as eleições na Cidade do México, vão fazer vão sabotar, na verdade, as urnas eleitorais, com envelopes cheios de merda. Então tem uma coisa meio escatológica também nessa abordagem, que tem talvez a ver com essa escatologia que deriva dessa ideia de monstruosidade dos corpos dessas pessoas, ou uma forma deles contra-atacarem com escatologia, como eles são tratados. Então tem coisas que podem começar a ser observadas aí. E aí, por último, tem dois lugares ainda que eu queria... eu vou pincelar rapidamente. Eu tinha dito para vocês, dentro do Angosta, também tem um outro lugar, que é por isso que eu estava dizendo, essas categorias, elas podem entrar e sair. Um romance, uma obra, não necessariamente vai estar em uma só delas, são só categorias. E aí, dentro de Angosta, também tem, na Terra-média, é curioso que é justamente o local, o meio termo, tem o hotel onde os protagonistas, a maior parte dos protagonistas moram, que é uma pequena comunidade fechada. Então, e é interessante nesse sentido, porque uma das coisas que a Ludmilla fala para a concepção das ilhas urbanas é essa diferenciação, né, em termos dos personagens. E esse hotel é um hotel curioso, porque ele é um hotel que ele perde a importância no momento em que começa. Era um hotel que era extremamente conhecido na cidade, mas ele, antes dela se tornar Angosta, como é conhecida, e com essas divisões em setores, e aí ele perde a importância porque ele fica situado na Zona Média,
e os grandes hotéis, os hotéis de luxo, eles ficavam só na zona fria. Então, ele meio que entra em decadência e, como forma de sobreviver, ele aluga os quartos como se fossem apartamento ou apart-hotel. Mas, à medida que você sobe os andares, você baixa de categoria. É diferente do Shopping Rio Mar aqui, né? Que você sobe de andares e as lojas vão ficando mais caras. Mas tem uma geografia que, à medida que você sobe de andar, os apartamentos vão ficando mais baratos, e aí você tem várias categorias de pessoas morando nesse hotel. E todas elas se cruzam nesse micro-universo, que é uma espécie de ilha urbana incrustada no meio da Terra-média, e que dialoga. Obviamente, todos têm autorização para estar na Terra-média, então não é uma representação de tudo que é Angosta, mas de alguma maneira todos têm contatos e têm recortes de identidades que são diferentes, que vão aparecendo aí e que entram em confronto às vezes ou em conflito. Então tem essa situação. E por último, um romance que eu acho que se enquadra bem com isso desse limite das ilhas urbanas é o último do Julian Fuchs, que é A Ocupação, em que ele centra em uma ocupação em São Paulo, e você vai vendo a narração. Tem um pouco, de novo, disso para vocês, né? As narrativas do Fuchs, eles têm um recorte que é bem atravessado por essa presença de uma espécie de autoficcionalização. E nesse Na Ocupação tem a frequência dele na ocupação, vivendo um luto e um trauma. E é interessante porque, de novo, aqui é um recorte social, você tem várias categorias, você tem o encontro dele com esse outro espaço, você tem esse espaço sendo narrado por um personagem que entra e sai dessa ilha urbana, que seria a ocupação, mas ao mesmo tempo não pertence a ela. Ele ganha o direito, ele está lá enquanto frequentador e como um dos vários frequentadores da ocupação, mas ele não pertence. Então, finalmente, ele acaba saindo da ocupação e ele acaba voltando para o seu lugar, junto com a esposa e na preparação para um filho. Então, mas tem esse lugar e essa descrição das categorias, das várias pessoas que pertencem à ocupação, da conversa, de montar e articular esse cenário, que é um fragmento social, mas que não é um espelhamento, em sua inteireza, do que significa a cidade de São Paulo. Então, tentei ser mais concisa hoje, eu acho que eu consegui. E é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês hoje, assim. Não sei se ficou claro, se vocês têm alguma pergunta com relação ao que a gente viu até agora. Alguma pergunta? Não, A Ocupação é o último romance do Foucault. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ele é... Acho que não sei se é do ano passado. Eu sempre me embanando com essas datas. Ele é exatamente do ano passado. O que era o conto dele foi o que eu comentei ontem, que chama O Jantar. Os outros dois que eu comentei dele, que é A Ocupação e A Resistência, são 2 romances. Então, sim, também estão. Ela apresenta esse no vídeo, mas... Ivon, mas esse está presente também no Aqui América, que o Ivon perguntou isso. Aqui América Latina é uma obra de Ludmer, que foi o relatório dela de pós-doutorado sobre literatura contemporânea. E aí ela apresenta uma série de conceitos, ela discute uma série de autores. É um livro bem interessante para quem se interessa em trabalhar com autores da América Latina bem contemporâneos. Ele já é um pouco mais antigo, né, para as percepções da gente. Eu acho que ele é do começo de 2010, 2011, uma coisa assim. Eu lembro que eu estava no começo do meu doutorado quando ele saiu. Mas ele
mas ela apresenta esse conceito já lá. Ela volta várias vezes. Eu botei o vídeo porque o vídeo é uma palestra que é bem interessante, em que ela cita alguns autores. Para quem entende espanhol, funciona. Para quem não entende, ele está aqui na América Latina também, que é um livro que eu recomendo demais a leitura, assim. E é super bom de ler, porque Ludmilla é ótimo escrevendo. Deixa eu ver. Grace botou aqui, você poderia falar mais sobre os abismos sociais não sofrerem modificações ou não são apagados pelas cidades massificadas? Então, quando eu falei isso, é porque eu disse, não vou entrar nessa seara agora, senão não concluo. Deixa eu só responder, tem umas pessoas perguntando um negócio prático. O material vai ficar disponível, eu não sei quando é que Baiano vai desativar a sala, mas ele disse que normalmente deixa alguns dias. Isso, com relação às aulas gravadas, tem aquela história que o Baiano explicou, ele vai ter que assistir para ver se aparece alguém, porque se aparecer, ele tem que pedir a autorização da pessoa para divulgar isso. Sim, peraí, deixa eu ver. Com relação a essa questão dos abismos sociais, o que eu estou dizendo é que eu acho que a pandemia responde muito dessa pergunta. Então, quando a gente fala da massificação, na verdade, essa ideia da massificação, ela não atribui direito a todo mundo. Então, quando eu falo da falsa ideia de circulação, é porque não é qualquer pessoa que circula. Então, não é qualquer pessoa. Existe a ideia de mundo globalizado que você pode ir para qualquer lugar. Mas para ir para qualquer lugar, você precisa de dinheiro, você precisa de planejamento, você precisa ter um mínimo de conhecimento de alguma língua ou pagar alguém que sirva de intérprete para você nesse outro lugar. Você tem uma série de conhecimentos que derivam de uma posição social, que você normalmente adquire a partir de um exercício de classe, na verdade. Então, e aí, quando eu digo que não apaga, existe a possibilidade dele diminuir, mas não é sempre. E aí, por exemplo, quando a gente vê nessa questão eu falei, a pandemia, ela é bem visível para a gente falar disso, é que a gente, teoricamente, é o que é a brincadeira, é o meme de todo mundo, né? Não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo oceano. Alguns estão de iate e alguns estão agarrados num pedaço de madeira. Mas é justamente isso, a gente está no mesmo circuito, ou seja, em tese, a internet existe para todo mundo, mas para se ter internet, você precisa ter acesso à internet. Para fazer as pesquisas ou assistir às aulas na internet, você precisa ter uma convivência com o material letrado. E aí entra uma série de noções de background, de apoio, de estrutura de família, que normalmente está vinculado a uma classe social. No caso do Brasil, a gente tem algumas derivas um pouco mais estranhas, porque a gente tem uma classe média atualmente que pleiteia o direito à ignorância. Então, que acha que o estudo é desnecessário, que a única fonte de coisa é o trabalho. Então, você tem às vezes a gente tem um distúrbio entre um background que não favorece o estudo. Eu também não estou dizendo que o estudo é a solução de tudo, não. O background tem você não tem a favorecimento do estudo, mas você tem uma outra geração que se motiva a entrar no fundo, e aí você tem uma discussão também de gerações. Então, a massificação, ela não dá direito a todo mundo, ela dá uma ideia de que está aberto para todo mundo. Mas a gente sabe que existem fronteiras invisíveis. E essas fronteiras invisíveis, elas têm a ver com os locais com que eu acho que eu tenho direito de circular. E aí, por exemplo, outro dia eu estava mencionando, há umas semanas, acho que foi em abril, mais ou menos, eu estava numa disciplina, estava dando aula numa disciplina, dizendo, minha gente, quem de vocês já teve coragem de entrar, por exemplo, numa loja da Louis Vuitton? E aí você vai dizer, parece que é besteira. Mas não é. Não é, porque você sabe que você não pertence àquele lugar. Então você não entra.
E é muito mais incrustado do que você tem noção. Você acha que não faz, não vou entrar porque eu não tenho dinheiro, mas você não tem coragem de entrar, porque você sabe que aquele espaço não lhe representa. E mais do que eu dizer não tenho dinheiro, você tem medo de ser reconhecido como um invasor daquele lugar. E isso vai acontecendo em várias categorias. Então, só que quem está na classe média normalmente tem um status de passabilidade em vários locais. E aí a classe média muitas vezes tem uma ilusão de que é fácil, quando não é. Quando ela é colocada justamente em outros espaços, quando você tem um recorte de classe média, fazia. Quem daqui já sonhou em ir no Dom? O Dom é o restaurante do Alex Atala, lá em São Paulo. O menu degustação básico de lá custa R$ 500. Aí tem um outro com mais porções, que é 800 e cacetada. Há uns 2 anos atrás eram esses os valores. Quem de vocês já planejou isso? É possível, mas não é uma coisa que você... Porque justamente existe uma fronteira dentro da cidade do que a gente sabe que é espaço circulável. E aí esses espaços, eles também estão definidos de onde você tem direito de entrar ou não. Esses onde tem direito de entrar ou não também definem ao que você tem acesso. E muitas vezes isso não é só vinculado com o poder material, ele tem uma... Viva Gil do Anjos. Ele está articulado também com um direito simbólico que você nem sempre adquire com dinheiro. Então, às vezes, você conquista determinadas posições sociais, econômicas, mas socialmente você não transporta para esse direito simbólico de determinados consumos. Então, quando eu falo da massificação, é que a massificação não deu direito para todo mundo. Ela ela dá uma maior flexibilidade no acesso. Ou seja, pessoas que nunca tiveram conseguem ter. Mas ela não é grátis. E é isso, acho que talvez a resposta seja essa. Não é grátis, então isso lhe corta o direito de muita gente. Tem um vídeo, eu não sei quem tem Instagram aqui, mas eu acho esse foi um dos melhores vídeos que eu já vi. A Regina Casé fez uma versão dele com a filha e com o genro. Mas eu vi a primeira vez, era um professor, acho que dos Estados Unidos, com uma corrida com os alunos. E aí ele dizia, vocês vão correr por $100. Só que antes da corrida começar, eu vou dizer algumas frases, e cada frase que eu disser, se vocês forem contemplados por essa situação, vocês dão 2 passos na frente. E aí ele vai dizendo frases que são muito bobas, que é tipo assim, seus pais são ainda casados, você nunca teve que se preocupar com o que vai comer na próxima refeição, você nunca teve que se preocupar com pagar a conta do celular, você nunca viu seus pais brigando. Então, tem umas coisas que não tem nada a ver com as pessoas. E aí, quando ele termina, ele diz, agora eu quero que vocês que estão aqui na frente olhem para trás e vejam essas pessoas. Ele diz, vocês estão saindo em vantagem. Todo mundo vai ter que correr essa corrida. Todas as frases que eu disse aqui, nenhuma delas tem a ver com vocês exatamente. Mas vocês não podem deixar de reconhecer que elas favoreceram vocês. E é nesse sentido quando eu digo que não existe um espectro de igualdade nessa distribuição. Porque você diz que as coisas são livres, mas você não tem uma estrutura em que todo mundo tem acesso. Não é, você não garante, você dá o direito de ir, mas dar o direito de ir não significa que você garante o acesso à pessoa. Espera aí que alguém tinha me perguntado uma outra coisa antes disso. Não, eu pulei muito. Tomás perguntou, o conto que você fala retrata o Rio de Janeiro, o outro rapaz que olha pela cidade da janela, quais são os nomes desses contos? O do Rio de Janeiro não é um conto, é um romance de Bernardo de Carvalho que se chama O Medo de Sade. É esse daqui.
É uma série que era da Companhia das Letras na década de 90, em que os autores brasileiros contemporâneos, com o mote de grandes autores reconhecidos, a maior parte deles eram franceses, tinham que escrever desenvolver alguma ficção sobre isso. Aí Bernardo Carvalho escolheu Sade. E aí esse é o Medo de Sade. O da Janela se chama El Ventanal. Eu vou escrever aqui. E é de Bune. Esse de Bune está na pasta que eu coloquei para vocês dos literários. O material vai ficar no Classroom. Carol perguntou... Não, eu não tive, Carol. Carol perguntou se eu tive contato com a obra de Samantha Schweblin e Mariana Henriques. Não, não tive. Se tu puder depois me mandar mais referência, eu gostaria. As aulas disponibilizadas, já respondi isso. Deixa eu ver. Sim, aí acho que Gabriel tinha falado dessa questão de também ter essa questão das pessoas pobres entrando em equipamentos culturais, porque tem essa diferença acho que não é o merecimento, que não cabe estar nisso, é também uma outra discussão. A Livânia colocou um comentário aqui, a mesma discussão pode ser atrelada à ampliação de vagas na universidade, com certeza, porque a ampliação do acesso garante uma trajetória completa. É um passo importante, mas precisa garantir as condições. Isso é um outro fato, assim, a universidade ganha uma nova cara, e é uma cara que nem sempre todos os professores... E quando estou falando dos professores, não estou culpando os professores, não. Os professores nem sempre conseguem acompanhar, e a gente não consegue acompanhar porque muitas vezes a instituição também não dá a estrutura para a gente acompanhar. Então, acaba... É um pouco aquele histórico social em que você garante o acesso restrito, mas você acaba botando nas costas da camada média, que é um pouco da situação da classe média, e talvez, em parte, o ódio que a classe média tem hoje em dia destilado de uma maneira genérica. Eu me incluo nisso, na classe média, então não estou tirando o meu da reta, mas essa dificuldade tem a ver com o fato que tem uma carga do peso das mudanças que costuma ser muito espremido nesse setor. E aí e é um setor que não se identifica com nada, ele nem é dessa classe mais pobre, ele nem é da classe mais rica, e ele passa a vida inteira lutando para não cair e tentando subir, e isso gera também uma espécie de rancor social que eu acho que precisa ser visto em algum momento. E deixa eu ver. Não garante mesmo. Esse foi o comentário de Gabriel com relação ao comentário de Livânia. Os livros bairristas são Felicidade, eu vou botar aqui, de Wellington de Mello. O outro é Na Outra Margem. Deixa eu ver. O Leviatã. De Cristiano Aguiar. E o outro é Estive Lá Fora. Cadê o Estive Lá Fora? Pronto, são esses. Eu falei bairrista porque reza a lenda que todo pernambucano acha que Pernambuco é um país próprio. Aí, toda vez que a gente fala, que a gente traz Pernambuco para o assunto, aí rola um momento de autoconsciência. Minha Nossa Senhora, eu tô evocando Pernambuco. Carol, eu quero essas indicações. Depois eu mando um e-mail para tu, para pegar isso, para pegar os nomes direitinho. Eu tenho interesse nisso.
E é isso, então, quando estava falando bairrista era por isso, então, minha gente, não era porque eles não são bairristas, particularmente, nenhum dos autores, mas, e Ronaldo nem é daqui, né? Mas essa coisa do imaginário da própria cidade, né? Então a gente tem esse delírio ficcional de achar que Recife é o melhor lugar do mundo. Então, e aí, só para quem não é daqui, em termos de anedota, eu contar para vocês. Um dos grandes delírios ficcionais de Recife, que a gente diz, é que o Rio Capibaribe e o Rio Beberibe se juntam em Recife para formar o Oceano Atlântico. Isso é só para vocês terem noção da megalomania pernambucana. Mas é isso. Alguma dúvida mais? Vocês, alguma pergunta, alguma referência? Eu vou colocar o conto do Nina Payata, que é esse que eu comecei falando, que é o peruano, sobre esse que chama El Niño de Junto al Cielo. Eu boto amanhã para vocês, quem quiser pode baixar. Mas é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Então, não sei se eu pretendo fazer. Eu estou pretendendo sobreviver esse ano. A meta de 2020 é sobreviver. Ah, e aí eu não sei o que é que eu vou fazer, porque eu tenho que preparar um curso de graduação agora e eu talvez precise dar mais um curso na pós, eu já dei 2 esse ano. Tá todo mundo, eu sei, é a meta de todo mundo. Quando as pessoas falam comigo, eu falo, minha gente, olha, tente sobreviver ao ano. Porque é o marco da imortalidade, é você virar, é o Cabo da Boa Esperança, é dezembro de 2020. E aí eu não sei se eu vou dar mini curso. Na verdade, eu não tinha dado curso nenhum aberto, a não ser as aulas que eu vinha dando na pós, porque também eu estou na organização do congresso. Para quem tiver interesse na área de espanhol, a gente está com a realização do o 11º Congresso Brasileiro de Hispanistas. Em tese, o congresso ele acontece em setembro, mas as sessões de comunicação livre de simpósio temático vão acontecer a partir de segunda-feira. Quem tiver interesse pode entrar e assistir. Eu só peço para vocês não divulgarem em redes sociais. Eu vou botar o link da página da gente. E eu peço para vocês não divulgarem, porque a gente está com muito problema de invasão nas salas. E eu e a Alfredo, a gente está num estresse há um tempo. Vai fazer mais de uma semana com medo de ter invasão. Então, quem tiver interesse e quiser dar uma olhada na programação, tem uma programação bem extensa da área de literatura e uns simpósios temáticos também interessantes, então está disponível no site. Então, eu vou estar na organização disso, então até setembro eu estou presa com isso, porque eu tenho esse compromisso. Na verdade, atualmente eu sou vice-presidente da associação, e a gente está com essa bronca, então eu ainda não visualizei. Mas se eu for, eu boto nas mídias. Eu acho que alguns de vocês já me adicionaram no Facebook, Instagram e tal. E aí eu divulgo. Eu não sou uma boa divulgadora, mas aí eu divulgo, no caso. Eu ainda não formalizei isso, assim, eu estou tentando ver se agosto passa para ter uma noção do que é que eu vou fazer mais em termos de que a gente chama de atividade de extensão. Foi um prazer também estar aqui com vocês. Eu sei que é uma tirada, né? Acompanhar é um excesso de tela nesses últimos dias, mas também é bom chegar, encontrar e poder falar e comentar o que interessa a gente. Eu tinha botado o meu e-mail, quem não pegou, depois eu deixo lá na sala, que é isso que vocês quiserem conversar ou quiser pedir alguma referência mais direta, aí vocês me escrevem. Não tem bronca, não. Tá certo? Então é isso. Professora, obrigado. Obrigado por esses 3 dias. Foram 3 dias maravilhosos, eu adorei. Acho que se engrandeceu muito o nosso projeto, né? Tenho certeza que engrandeceu muito mesmo. Já tem gente pedindo a segunda parte aí, né? Pelo que estou vendo. Mas é isso.
Ah, pronto. Então, a gente se vê por aí. Eu vou deixar na sala, eu não tinha botado aqui nas gravações o meu e-mail, mas aí eu boto na sala também para quem perdeu. E se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, é só me escrever. Eu ando um pouco mais lenta para responder e-mail nesse momento da pandemia, mas eu respondo, tá? É isso, Então é isso. Nico. Obrigado. Até a próxima. Tchau, minha gente.